Gente do céu, a paz de Jesus, tudo bem? Estamos de volta para meditarmos as leituras desse quarto domingo do tempo comum, ano B. Ano B significa que este ano nós estaremos dando ênfase ao Evangelho de Marcos. E hoje vamos dar continuidade ao Evangelho que nós demos domingo passado. Então, no domingo passado foi Marcos capítulo 1 até o versículo 20. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 21. E assim serão os próximos domingos também. Então poderemos aproveitar as leituras da missa, da liturgia, para fazer um estudo sobre o Evangelho de Marcos. Olha que coisa boa! A gente medita, reza, participa da missa e ao mesmo tempo, aqui nesse vídeo, fazemos um estudo sobre o Evangelho de Marcos. Mas vamos elencar as leituras desse domingo? Primeira leitura, Deuteronômio 18, de 15 a 20, o Salmo responsorial 94, 95 e versículo 1 a 9. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 7, de 32 a 35. E o Evangelho, Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21 ao 28. Vamos então à primeira leitura. Farei surgir um profeta e porei em sua boca minhas palavras. Leitura do livro do Deuteronômio 18, de 15 a 20. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação, do meio de teus irmãos, um profeta, como eu. A ele deverás escutar. Olha, Moisés está falando de um profeta como ele. E ele está profetizando aqui que o Senhor vai fazer surgir no meio do povo alguém. E aí ele explica o porquê. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Ou seja, o próprio povo estava atemorizado, porque as aparições de Deus a Moisés eram acompanhadas de trovões, de tremor de terra. Era uma coisa aterrorizante. E aí as pessoas reclamaram, dizendo: não queremos mais ouvir, isso nos causa muito terror. E aí Deus falou: então eu vou fazer surgir alguém como Moisés para falar a vocês. No versículo 17 ele diz assim: Então o Senhor me disse: está bem o que disseram. Farei surgir para eles, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras. Olha que importante, que o profeta ele não fala de si mesmo. É Deus falando através do profeta. Porei em sua boca as minhas palavras. Ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Isto que nós chamamos na Bíblia de palavra do Senhor. As profecias que estão escritas na Bíblia foi porque Deus inspirou, Deus mandou escrever, mandou dizer. O profeta não fala de si, é Deus falando através do profeta. O profeta então ele empresta a sua voz a Deus. Olha que coisa linda. Porei em sua boca as minhas palavras e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Versículo 19. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Aí Deus está dizendo: eu vou cobrar de quem não ouvir os profetas, quem não ouvir as palavras que eu colocar na boca do profeta. Eu pedirei contas de quem não ouve a palavra. Eu pedirei conta. É muito sério isso. Versículo 20. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não lhe mandei, aí é o contrário. E o profeta que falar em nome de Deus coisas que Deus não mandou. Então olha só, o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, olha que coisa séria é a palavra de Deus para o povo de Deus. Porque se é Deus que falou, eu não posso adulterar, eu não posso mudar isso. A palavra tem que ser apresentada de forma virginal, sem adulterações.
houve uma grande descoberta, que para mim é a maior descoberta arqueológica, que em 1947, encontraram escritos bíblicos da época dos apóstolos, num lugar chamado Qumran, lá em Israel, numa gruta. E aí, como eram escritos da época, e a Bíblia ela veio sendo copiada ao longo dos séculos, de tal modo que, chegando aos nossos tempos, aí no século passado, algumas pessoas falavam assim, mas será que as pessoas que copiaram a Bíblia seguiram fielmente o que está escrito aqui? Será que a igreja não foi adulterando o que estava escrito? Será que realmente o que escreveram lá atrás é o que chegou às nossas mãos? Porque os livros foram se deteriorando, foram ficando cópias e mais cópias. E aí a dúvida era a seguinte, será que essas cópias eram fiéis? Nós temos que lembrar do seguinte, as pessoas que copiavam a Bíblia eram pessoas de oração, pessoas que acreditam em Deus. Então elas tinham um temor, eu não posso adulterar o que está escrito aqui. Como diz essa primeira leitura, se ele disser coisas que eu não lhe mandei, ele deverá morrer. Então, certamente os monges que copiavam a Bíblia, que traduziram a Bíblia, eles tinham todo o cuidado e toda a fé de ser fiéis ao que estava escrito aqui. E aí esses escritos do Qumran, quando foram traduzidos, referendaram que realmente as cópias que chegaram até nós foram fiéis às originais, né? Então a Bíblia que traz a tradução desses escritos do Qumran, desse achado arqueológico, estão muito presentes na Bíblia de Jerusalém. Quem quiser pode adquirir a Bíblia de Jerusalém, ela já acessa os textos originais encontrados em Qumran. Maravilha, né? Mas vamos então ao Salmo de hoje. O Salmo de hoje é uma resposta, sempre o Salmo é uma oração, uma resposta a Deus. E aqui o Salmo é o Salmo 94, 95, dos versículos 1 a 9. O refrão do Salmo é o seguinte: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus. A palavra. 20. Exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, com cantos de alegria o celebremos. Olha só como que as celebrações traziam essa marca da alegria. Eu estou indo ao encontro de Deus. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. E aqui diz assim: ao seu encontro caminhemos com louvores, com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante os Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Então, olha só, a celebração vai da alegria da festa à adoração. É o que acontece na missa. Nós começamos as nossas celebrações com cantos alegres. E isso a missa vai caminhando, a celebração vai caminhando até a adoração, a comunhão com Deus. Não é assim? Olha como que o Salmo já demonstra isso. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. E aqui é como um desejo de Deus, né? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Esse Oxalá é um desejo. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Aí você poderia perguntar, mas Serginho, o que aconteceu em Meriba? Que Deus está reclamando aqui. Não fecheis os corações como em Meriba. Moisés, quando estava atravessando o deserto, o povo começou a reclamar. Começou a reclamar das dificuldades, da falta de água. Lá em Meriba, olha, Deus tinha feito já tantos milagres, aberto o Mar Vermelho, libertado eles do Egito com aquelas 10 pragas e tantos milagres. Assim mesmo o povo fechou o coração e reclamou de Deus. Então foi ali em Meriba que Deus disse a Moisés para ele ferir uma pedra. E daquela pedra jorrou água. E aí Deus está dizendo, não fecheis os corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram.
Olha, duvidar de Deus. Porque eles duvidavam e diziam assim, mas será que Deus está conosco mesmo? Apesar de terem visto as obras. Deus faz milagres tantos na nossa vida e de repente a gente provoca Deus com certas dúvidas. Será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Será que Deus ouve a minha oração? Nossa, você esquece de todos os milagres? Não sejamos ingratos a Deus. Vamos nos recordar de todos os bens que Deus nos concedeu a vida toda, tantas curas, tantos milagres, tantos toques no nosso coração. Não provoquemos a Deus, ao contrário. Ouvi hoje a voz de Deus. Amém. Vamos ao refrão novamente. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Vamos à segunda leitura. Segunda leitura. A jovem solteira se ocupa com as coisas do Senhor para ser santa. Na Bíblia não diz jovem solteira, diz virgem, né? E aqui ele vai falar, Paulo vai falar das pessoas que são celibatárias. Segunda leitura, Coríntios 7, do versículo 32 ao 35. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem casado é solícito pelas coisas. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada, a jovem solteira, tem zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Lembro novamente que a expressão usada é virgens, né? As virgens ou os virgens também. A virgindade se refere aos homens. Então, ele diz assim que os virgens, os solteiros, os descasados, são mais solícitos em se entregar às coisas de Deus, às coisas do Senhor. E aí ele faz o contraponto entre as coisas que são do Senhor e as coisas que são do mundo. E essa realidade, quem trouxe foi Jesus. Jesus fala das coisas do reino dos céus e as coisas do reino deste mundo. E um dia ele disse para Marta, irmã de Maria, Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas uma só tinha necessária. Maria escolheu a melhor e Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor. Então ele faz essa comparação. As pessoas casadas, elas têm já um ministério, que é cuidar da sua família, cuidar da esposa e dos filhos. Já os solteiros, as virgens, os virgens, eles podem se dedicar mais integralmente a Deus. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele diz assim, eu digo isso para o vosso próprio bem, não para vos armar um laço, como que diz, não, todo mundo aqui é obrigado a ser celibatário. Porque nós temos essa realidade na igreja hoje, apresentada aqui por Paulo, de pessoas que são os padres e as freiras, que dedicam a vida exclusivamente ao Senhor. Eles estão livres para serem solícitos para as coisas do Senhor. Mas não somente os padres e as freiras. Há pessoas, leigos, membros de comunidade de vida, de nossas paróquias, que resolveram levar uma vida celibatária, mesmo não sendo padres nem freiras. E essas pessoas têm muito mais tempo, menos preocupações, para poder se preocupar mais em se dedicar a Deus. São os celibatários. Na anunciação do anjo, não, na apresentação do menino Jesus no templo, diz que havia lá no templo uma profetisa chamada Ana. Ela ficara viúva. E desde que ela ficou viúva, ela não abandonava o templo. Então ela se tornou uma celibatária. E essa é uma realidade que existe na igreja. E me orgulha dizer isso, porque a minha igreja tem essa mesma realidade descrita na Bíblia, na vida dos celibatários e solteiros. Eu, por exemplo, sou casado, tenho 3 filhos, estou indo para 6 netos. Muitas vezes eu preciso decidir entre dedicar-me à minha família ou à igreja. E é lógico, eu não posso abrir mão da minha família e me dedicar exclusivamente à igreja, porque isso seria um pecado, já que evangelizar a minha casa também é minha obrigação. Então, eu tenho que evangelizar a minha família, evangelizar a igreja, fora, o mundo, não é? E aí, se eu fosse celibatário, seria uma preocupação a menos, eu iria me dedicar só a Deus. Não que o
o trabalho de quem é casado tenha menos valor. Porque ter uma família evangelizada e evangelizadora como eu tenho, também é uma grande graça para a igreja. Eu não me sinto menor. Eu cheguei a ir para o seminário, fiquei 1 ano no seminário, e depois que eu saí do seminário, me tornei casado, tenho meus filhos, meus netos, mas não me sinto menor, porque o nosso papel como família evangelizadora, como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, foram canonizados. Eles tinham várias filhas, né? E várias se tornaram freiras, entre elas Santa Teresinha. O Papa está canonizando famílias evangelizadoras. Mas é claro, aquele que pode ser o celibatário vai ter mais tempo para se dedicar a Deus. E é disso que Paulo está falando. E aí ele diz assim, eu digo isso não para vos armar um laço. Ah não, só serve se for celibatário. Não. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, é tão lindo. É por isso que eu digo assim, que quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu amo a minha igreja. Porque eu vou encontrando essas realidades que às vezes são questionadas em nós. Por que padre não casa? Por que freira não casa? Vai ler as cartas de Paulo, né? Ele incentivando a vida celibatária. E agora, o Evangelho de hoje. Marcos 1, de 21 a 28. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, de 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus entrou num dia de sábado, porque sábado era o dia de ir à igreja para os judeus. É como é o nosso domingo hoje. Domingo é dia de ir para a missa. E o sábado era o dia de ir na sinagoga. E aí ele começou a ensinar. Significa o quê? Que Jesus era assim um mestre, um rabi. Ele ensinava no templo. Versículo 22. Todos ficavam admirados com seu ensinamento. Imagina se não, né? Pois ele ensinava como quem tem autoridade. O que será que quer dizer isso? Jesus ensinava como quem tem autoridade. Claro, sendo Deus, ele estava ensinando as coisas que ele mesmo criou. Ele criou a Bíblia, ele criou os profetas, ele sendo Deus. Então ele fala como quem tem autoridade, porque realmente ele o tem. E aí diz assim, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, porque tinham os estudiosos da lei, que eram chamados escribas. E eles certamente davam algumas aulas que eram como que aulas, não pregações. Não era com autoridade, como quem está dentro da história. E aí o que aconteceu? Versículo 23. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. E Jesus o intimou, cala-te, sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você sabe que Jesus foi batizado no Rio Jordão e ele, estando em oração, recebeu o Espírito Santo. E com o Espírito Santo todos os carismas, o carisma da profecia, o carisma do discernimento dos espíritos, e aqui ele está expulsando um espírito mau. Nós chamamos isso de dom de libertação. Ele fez uma libertação naquele homem, naquele espírito mau que agia naquele homem. Mas o que nós fazemos a ligação entre as leituras é que Jesus é ao mesmo tempo profeta da primeira leitura. Um profeta igual a mim, disse Moisés. Ele estava falando de Jesus. E a segunda leitura, falando sobre os virgens,
sobre os que dedicam inteiramente a Deus. Jesus é o Virgem. Jesus foi um celibatário e, mais do que isso, ele apresentou a doutrina sem adulterações. Como Deus reclama na primeira leitura, falou o que o Pai mandou. O que eu digo não digo de mim, eu digo do Pai, disse o Senhor. Então Jesus apresentou a palavra do Senhor, a vontade de Deus de forma pura, virgem, a palavra como ela deve ser. Ele veio para trazer à perfeição a palavra de Deus. E eis que agora nós temos a oportunidade de meditá-la todos os domingos, todas as semanas, através desses vídeos que nós fazemos aqui. Então, você, meu irmão, minha irmã, aproveite e beba dessa fonte. Deus fere a pedra do nosso coração para que jorre águas vivas, águas do Espírito Santo através da sua palavra. Que bom que você está junto. E eu tenho certeza que você conhece outras pessoas que gostam da palavra de Deus, que são ministros da Eucaristia, são coordenadores de grupo. Faz um favor, compartilhe isso com essas pessoas, compartilhe esse vídeo e nos ajude a evangelizar. Mande aí para mais pessoas que você conheça, que você saiba, que gostam de meditar a palavra de Deus. Nós estamos no ano B, quer dizer que esse ano vamos meditar o Evangelho de Marcos. E nós vamos fazer esse estudo junto. E até eu dou uma dica para você. Leia o capítulo 1 de Marcos, nós vamos estar meditando durante esse mês. E aí quando a gente for avançando, a gente vai estudando juntos. Amém? Estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.